Fala, torcedor tricolor! A terça-feira chegou quente com novidades importantes sobre o Fortaleza e a gente começa falando da barca que já tá saindo do Pice, com nomes importantes como Felipe Jonathan, Paul Fernandes e até o ídolo Titi se despedindo. Mas também tem chegada nova com Tuco Herrera sendo confirmado e Matheus Pereira já podendo estrear contra o Santos na quinta-feira. Tá tudo fervendo nesse Giro BL justamente no último dia dessa mini janela que a FIFA criou por causa da Copa do Mundo de Clubes. A janela, que começou no dia 2 de junho, se encerra hoje no dia 10. É uma janela bem curtinha só para ajeitar o elenco antes da parada de um mês, porque depois do jogo contra o Santos no dia 12, o Fortaleza só volta a campo no clássico contra o Ceará no dia 13 de julho. Então segura aí porque vem muita informação. Vamos abrir o jogo logo sobre o Felipe Jonathan. O lateral esquerdo foi visto treinando em separado e postou nas redes sociais mensagens enigmáticas daquele tipo: nada supera o trabalho. Mas a realidade é que ele está afastado do grupo principal. Desde que a imprensa teve acesso ao treino e não viu o jogador em campo, começaram as especulações. Muita gente nas redes já dizia que ele estava incomodado nos bastidores, que não se adaptou ao clube, que era um dos líderes do vestiário de forma negativa. Mas a verdade é que ele tem contrato até meados de 2027 e, mesmo tendo oportunidades de sair, preferiu continuar, o que coloca o Fortaleza numa situação delicada. Salário alto em torno de R$300 mil e pouca perspectiva de aproveitamento. O Felipe Jonathan veio do Santos numa troca com o Escobar, que até deu certo por lá, mas por aqui não funcionou. E agora a relação está visivelmente desgastada. Ninguém quer usar o termo dispensa, mas o cenário tá mais para isso do que qualquer outra coisa. E falando em jogadores que saíram, tem mais um nome importante deixando o Leão Paul Fernandes. O meia argentino, que chegou como uma grande promessa, acertou sua rescisão com o clube. O vínculo iria até o fim de 2026 e ele tinha ainda 18 meses de contrato. Muita gente dizia que o Paul estava encostado, que tinha virado laranja podre no elenco, mas a maneira como ele saiu mostra um outro lado. Ele simplesmente abriu mão de um valor considerável para sair de forma honrosa, num acordo com a diretoria sem gerar atrito. O Marcelo Paes, presidente do clube, até gravou um vídeo para explicar tudo, destacando a postura respeitosa do atleta que preferiu seguir outro caminho ao invés de ficar recebendo sem jogar. Foi uma contratação frustrante, sim. Criou-se muita expectativa, ele chegou com status de estrela, teve apresentação no Castelão, mas dentro de campo não entregou. O Fortaleza venceu concorrência de clubes como Boca Juniors e São Paulo para trazer o jogador, mas não deu certo. A famosa contratação certa que deu errado. Futebol tem dessas? E se o Paul Fernandes saiu de cabeça erguida, outro que também entendeu a hora de parar foi o zagueiro Titi. Após 5 temporadas, o defensor se despediu do Fortaleza e vai defender o Goiás na Série B. Titi é sem dúvida um dos nomes mais importantes da história recente do clube. Foram 3 títulos cearenses, 2 títulos da Copa do Nordeste, participação em campanhas históricas como o G4 do Brasileirão e a final da Copa Sul-Americana. Capitão, líder e ídolo. Mesmo em declínio técnico nos últimos tempos, sempre foi um cara de grupo respeitado no vestiário. Não era mais o momento dele no Fortaleza, isso é fato, mas isso não apaga nada do que ele fez. Mais de 200 jogos com a camisa tricolor, dezenas de jogos com a defesa sem sofrer gols, números sólidos que mostram o tamanho desse cara. Que ele tenha sucesso no Goiás e que outros jogadores aprendam com essa atitude de reconhecer a hora de sair. O ciclo terminou, mas fica o respeito. E a reformulação não para por aí. Fortaleza também anunciou a chegada do atacante José Maria Tuco Herrera, jovem promessa de 22 anos que veio do Argentinos Júniors. O clube comprou 70% dos direitos econômicos dele e há uma opção para adquirir mais, 20% futuramente. Herrera joga como ponta tanto pela direita quanto pela esquerda e tem bons números no campeonato argentino. Segundo o maior goleador da posição, uma média de quase 1 gol a cada 2 jogos e destaque em assistências. Também um perfil que agrada um jogador jovem e promissor, voltando à estratégia que deu certo no passado, buscar nomes com potencial de crescimento e retorno técnico. Não dá para montar um elenco só de medalhões. Herrera vem para compor esse grupo com fome de bola que pode crescer junto com o clube.
Para fechar, tem o Matheus Pereira. Esse já chegou, já foi apresentado e já pode jogar. O nome dele foi publicado no BID e está liberado para atuar na quinta-feira contra o Santos na Arena Castelão. É um reforço importante, técnico inteligente, com a bola e que pode ser o diferencial para esse jogo decisivo. A torcida precisa comparecer porque esse jogo vale muito. Vencer o Santos é fundamental para terminar essa primeira parte da temporada fora da zona de rebaixamento e entrar no mês de pausa com um pouco de tranquilidade. Quem puder vá ao estádio. O clube precisa da arquibancada. A hora é de união, de empurrar o time e mostrar que o torcedor do Fortaleza não desiste fácil. E se a barca começou a andar, é porque o sinal de alerta foi dado faz tempo. O torcedor já percebeu que a temporada do Fortaleza não começou do jeito que todo mundo esperava. A eliminação precoce na Copa do Brasil, a oscilação na Sul-Americana e o desempenho irregular no Campeonato Brasileiro colocaram o clube numa posição desconfortável, tanto na tabela quanto internamente. A diretoria começou a se mexer, mesmo que tardiamente, e agora tenta corrigir o rumo com saídas e chegadas pontuais. Só que esse tipo de reconstrução exige muito mais que contratações. Precisa de diagnóstico preciso, leitura de ambiente e principalmente coragem para romper com vínculos que já não fazem mais sentido. Um exemplo claro disso é a permanência ainda de nomes como Pikachu e Tinga. O primeiro, há muito tempo, não consegue repetir o nível de entrega que o consagrou como peça fundamental em temporadas anteriores. E o segundo, embora ainda tenha prestígio com parte da torcida, já mostra sinais de desgaste técnico. A renovação passa obrigatoriamente por entender que ídolos não são eternos em campo. Eles são eternos na memória, na história, nas conquistas. Mas quando o rendimento já não acompanha o peso da camisa, o melhor que se pode fazer é reconhecer o fim de um ciclo com dignidade. O Fortaleza precisa ser ágil para evitar o que aconteceu em anos anteriores, quando insistiu em manter estruturas que já estavam comprometidas. O que se vê agora é um movimento para retomar o caminho. Com Tuco Herrera e Matheus Pereira chegando, o clube dá sinais de que quer renovar o elenco. E mais que isso, mostra que entendeu que o perfil de contratação precisa mudar. Herrera não é apenas um nome novo, é uma aposta estratégica. É o tipo de jogador que, se encaixar no esquema, pode dar retorno técnico e financeiro. É jovem, tem fome de bola e tem potencial de crescimento. É disso que o Fortaleza precisa nesse momento. Jogadores com ambição, com energia e que tenham algo a provar. E Matheus Pereira, mesmo já mais experiente, chega com esse espírito também. Ele sabe que foi contratado para fazer a diferença. Não é para compor elenco, é para ser protagonista. E ele vai ter que mostrar isso logo porque o tempo tá curto e o desafio é grande. O jogo contra o Santos, por exemplo, é uma daquelas partidas que podem mudar o rumo de uma temporada. Vencer é mais do que somar 3 pontos, é reconquistar. A confiança da torcida é mandar uma mensagem clara de que o time ainda está vivo. A Arena Castelão precisa ferver, e não é porque o adversário vem mal que o jogo será fácil, muito pelo contrário, é nesses confrontos que a pressão aumenta e o nervosismo pode atrapalhar. Por isso, a presença do torcedor é fundamental. Não é momento de vaia antecipada nem de protesto. Quem for tem que apoiar do início ao fim. A cobrança vem depois, agora é hora de empurrar. E é curioso pensar que, em meio a tantos movimentos no elenco, ainda tem muita coisa em aberto. O torcedor quer saber quem mais pode sair. Diogo Barbosa, Dila Borreiro, até jogadores que nem apareceram nos últimos jogos, já são cotados para deixarem o clube. E com razão, a gente não pode mais carregar peso morto. Cada peça do elenco precisa estar pronta para contribuir. Não dá para seguir insistindo em jogadores que não entregam, que vivem no departamento médico ou que simplesmente perderam a motivação. O elenco tem que ser funcional, enxuto, competitivo e comprometido. Outro ponto que não pode passar batido é a diferença de postura na hora das saídas. Enquanto Paul Fernandes saiu com maturidade de forma respeitosa, Felipe Jonathan escolheu se apegar ao contrato. Um quer jogar, o outro parece preferir ficar à margem recebendo e treinando separado. Isso fala muito sobre o caráter e a disposição de cada atleta. Não dá para exigir amor ao clube de todo mundo, mas o mínimo que se espera é profissionalismo.
E abrir mão de um contrato como o Paul fez num país onde o futebol muitas vezes gira em torno de dinheiro e ego mostra que ainda existem jogadores que entendem o que é respeito à instituição. A diretoria agora carrega a responsabilidade de usar bem essa pausa que vem por aí. Serão 30 dias sem jogos depois da partida contra o Santos e esse tempo precisa ser aproveitado da melhor forma possível. Não só para recuperar fisicamente os jogadores, mas principalmente para ajustar taticamente o time. O Fortaleza precisa reencontrar sua identidade de jogo. Aquela pegada intensa, aquele espírito de luta que virou marca registrada nas temporadas mais vitoriosas, não adianta trazer reforços se o coletivo não funcionar. E o torcedor já cansou de ver nome bom chegando e não render nada porque o sistema como um todo não ajuda. Fala, torcedor tricolor! A terça-feira chegou quente com novidades importantes sobre o Fortaleza e a gente começa falando da Barca que já tá saindo do Pici, com nomes importantes como Felipe Jonathan, Paul Fernandes e até o ídolo Titi se despedindo. Mas também tem chegada nova com Tuco Herrera sendo confirmado e Matheus Pereira já podendo estrear contra o Santos na quinta-feira. Tá tudo fervendo nesse Giro BL justamente no último dia dessa mini janela que a FIFA criou por causa da Copa do Mundo de Clubes. A janela que começou no dia 2 de junho se encerra hoje no dia 10. É uma janela bem curtinha só para ajeitar o elenco antes da parada de um mês, porque depois do jogo contra o Santos do dia 12, o Fortaleza só volta a campo no clássico contra o Ceará no dia 13 de julho. Então segura aí porque vem muita informação. Vamos abrir o jogo logo sobre o Felipe Jonathan. O lateral esquerdo foi visto treinando em separado e postou nas redes sociais mensagens enigmáticas daquele tipo: nada supera o trabalho. Mas a realidade é que ele está afastado do grupo principal. Desde que a imprensa teve acesso ao treino e não viu o jogador em campo, começaram as especulações. Muita gente nas redes já dizia que ele estava incomodado nos bastidores, que não se adaptou ao clube, que era um dos líderes do vestiário de forma negativa. Mas a verdade é que ele tem contrato até meados de 2027 e mesmo tendo oportunidade de sair, preferiu continuar, o que coloca o Fortaleza numa situação delicada. Salário alto em torno de R$300 mil e pouca perspectiva de aproveitamento. O Felipe Jonathan veio do Santos numa troca com o Escobar, que até deu certo por lá, mas por aqui não funcionou. E agora a relação está visivelmente desgastada. Ninguém quer usar o termo dispensa, mas o cenário tá mais para isso do que qualquer outra coisa. E falando em jogadores que saíram, tem mais um nome importante deixando o Leão Paul Fernandes. O meia argentino que chegou como uma grande promessa acertou sua rescisão com o clube. O vínculo iria até o fim de 2026 e ele tinha ainda 18 meses de contrato. Muita gente dizia que o Paul estava encostado, que tinha virado laranja podre no elenco. Mas a maneira como ele saiu mostra um outro lado. Ele simplesmente abriu mão de um valor considerável para sair de forma honrosa, num acordo com a diretoria sem gerar atrito. O Marcelo Paes, presidente do clube, até gravou um vídeo para explicar tudo, destacando a postura respeitosa do atleta que preferiu seguir outro caminho ao invés de ficar recebendo sem jogar. Foi uma contratação frustrante, sim. Criou-se muita expectativa, ele chegou com status de estrela, teve apresentação no Castelão, mas dentro de campo não entregou. O Fortaleza venceu concorrência de clubes como Boca Juniors e São Paulo para trazer o jogador, mas não deu certo. A famosa contratação certa que deu errado? Futebol tem dessas. E se o Paul Fernandes saiu de cabeça erguida, outro que também entendeu a hora de parar foi o zagueiro Titi. Após 5 temporadas, o defensor se despediu do Fortaleza e vai defender o Goiás na Série B. Titi é sem dúvida um dos nomes mais importantes da história recente do clube. Foram 3 títulos cearenses, 2 títulos da Copa do Nordeste, participação em campanhas históricas como o G4 do Brasileirão e a final da Copa Sul-Americana. Capitão líder e ídolo. Mesmo em declínio técnico nos últimos tempos, sempre foi um cara de grupo respeitado no vestiário. Não era mais o momento dele no Fortaleza, isso é fato. Mas isso não apaga nada do que ele fez. Mais de 200 jogos com a camisa tricolor, dezenas de jogos com a defesa sem sofrer gols. Números sólidos que mostram o tamanho desse cara. Que ele tenha sucesso no Goiás e que outros jogadores aprendam com essa atitude de reconhecer a hora de sair. O ciclo
Terminou, mas fica o respeito. E a reformulação não para por aí. Fortaleza também anunciou a chegada do atacante José Maria Tuco Herrera, jovem promessa de 22 anos que veio do Argentinos Júniors. O clube comprou 70% dos direitos econômicos dele e há uma opção para adquirir mais, 20% futuramente. Herrera joga como ponta tanto pela direita quanto pela esquerda e tem bons números no campeonato argentino. Segundo o maior goleador da posição, uma média de quase um gol a cada 2 jogos e destaque em assistências também. Um perfil que agrada um jogador jovem e promissor, voltando à estratégia que deu certo no passado, buscar nomes com potencial de crescimento e retorno técnico. Não dá para montar um elenco só de medalhões. Herrera vem para compor esse grupo com fome de bola que pode crescer junto com o clube. Para fechar, tem o Matheus Pereira. Esse já chegou, já foi apresentado e já pode jogar. O nome dele foi publicado no BID e está liberado para atuar na quinta-feira contra o Santos na Arena Castelão. É um reforço importante, técnico inteligente, com a bola e que pode ser o diferencial para esse jogo decisivo. A torcida precisa comparecer porque esse jogo vale muito. Vencer o Santos é fundamental para terminar essa primeira parte da temporada fora da zona de rebaixamento e entrar no mês de pausa com um pouco de tranquilidade. Quem puder vá ao estádio. O clube precisa da arquibancada. A hora é de união, de empurrar o time e mostrar que o torcedor do Fortaleza não desiste fácil. E se a barca começou a andar, é porque o sinal de alerta foi dado faz tempo. O torcedor já percebeu que a temporada do Fortaleza não começou do jeito que todo mundo esperava. A eliminação precoce na Copa do Brasil, a oscilação na Sul-Americana e o desempenho irregular no Campeonato Brasileiro colocaram o clube numa posição desconfortável, tanto na tabela quanto internamente. A diretoria começou a se mexer, mesmo que tardiamente, e agora tenta corrigir o rumo, com saídas e chegadas pontuais. Só que esse tipo de reconstrução exige muito mais que contratações. Precisa de diagnóstico preciso, leitura de ambiente. E principalmente coragem para romper com vínculos que já não fazem mais sentido. Um exemplo claro disso é a permanência ainda de nomes como Pikachu e Tinga. O primeiro, há muito tempo, não consegue repetir o nível de entrega que o consagrou como peça fundamental em temporadas anteriores. E o segundo, embora ainda tenha prestígio com parte da torcida, já mostra sinais de desgaste técnico. A renovação passa obrigatoriamente por entender que ídolos não são eternos em campo. Eles são eternos na memória, na história, nas conquistas. Mas quando o rendimento já não acompanha o peso da camisa, o melhor que se pode fazer é reconhecer o fim de um ciclo com dignidade. O Fortaleza precisa ser ágil para evitar o que aconteceu em anos anteriores, quando insistiu em manter estruturas que já estavam comprometidas. O que se vê agora é um movimento para retomar o caminho. Com Tuco Herrera e Matheus Pereira chegando ao clube, dá sinais de que quer renovar o elenco. E mais que isso, mostra que entendeu que o perfil de contratação precisa mudar. Herrera não é apenas um nome novo, é uma aposta estratégica. É o tipo de jogador que, se encaixar no esquema, pode dar retorno técnico e financeiro. É jovem, tem fome de bola e tem potencial de crescimento. É disso que o Fortaleza precisa nesse momento. Jogadores com ambição, com energia e que tenham algo a provar. E Matheus Pereira, mesmo já mais experiente, chega com esse espírito também. Ele sabe que foi contratado para fazer a diferença. Não é para compor elenco, é para ser protagonista. E ele vai ter que mostrar isso logo, porque o tempo tá curto e o desafio é grande. O jogo contra o Santos, por exemplo, é uma daquelas partidas que podem mudar o rumo de uma temporada. Vencer é mais do que somar 3 pontos, é reconquistar. A confiança da torcida é mandar uma mensagem clara de que o time ainda está vivo. A Arena Castelão precisa ferver, e não é porque o adversário vem mal que o jogo será fácil, muito pelo contrário, é nesses confrontos que a pressão aumenta e o nervosismo pode atrapalhar. Por isso, a presença do torcedor é fundamental. Não é momento de vaia antecipada nem de protesto. Quem for tem que apoiar do início ao fim. A cobrança vem depois. Agora é hora de empurrar. E é curioso pensar que, em meio a tantos movimentos no elenco, ainda tem muita coisa em aberto. O torcedor quer saber quem mais pode sair. Diogo Barbosa de Ila Borreiro, até jogadores que nem apareceram nos últimos jogos, já são cotados para deixarem o clube. E com razão, a gente não pode mais carregar peso morto.
Cada peça do elenco precisa estar pronta para contribuir. Não! Dá para seguir insistindo em jogadores que não entregam, que vivem no departamento médico ou que simplesmente perderam a motivação? O elenco tem que ser funcional, enxuto, competitivo e comprometido. Outro ponto que não pode passar batido é a diferença de postura na hora das saídas. Enquanto Paulo Fernandes saiu com maturidade de forma respeitosa, Felipe Jonathan escolheu se apegar ao contrato. Um quer jogar o outro, parece preferir ficar à margem, recebendo e treinando separado. Isso fala muito sobre o caráter e a disposição de cada atleta. Não dá para exigir amor ao clube de todo mundo, mas o mínimo que se espera é profissionalismo. E abrir mão de um contrato como o Paul fez num país onde o futebol muitas vezes gira em torno de dinheiro e ego mostra que ainda existem jogadores que entendem o que é respeito à instituição. A diretoria agora carrega a responsabilidade de usar bem essa pausa que vem por aí. Serão 30 dias sem jogos depois da partida contra o Santos. E esse tempo precisa ser aproveitado da melhor forma possível. Não só para recuperar fisicamente os jogadores, mas principalmente para ajustar taticamente o time. O Fortaleza precisa reencontrar sua identidade de jogo, aquela pegada intensa, aquele espírito de luta que virou marca registrada nas temporadas mais vitoriosas. Não adianta trazer reforços se o coletivo não funcionar. E o torcedor já cansou de ver nome bom chegando e não render nada porque o sistema como um todo não ajuda?